estreia no nosso canal hoje. Esse é o Fantasy PL Brasil. Olá, fãs da PL Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Zacarin e estou de volta ao YouTube da PL Brasil depois de um tempinho de ausência, né? O ano passado foi ótimo porque eu consegui ir para Belo Horizonte para gravar alguns vídeos com o pessoal lá no nosso estúdio. Mas agora, com pandemia, não viajei. Estou gravando vídeos de casa por pedidos de vocês. Muita gente quer saber como é que joga o Fantasy, o que é o Fantasy, é o Cartola da Premier League? É o Cartola do futebol inglês? Ah, eu sou muito fera no Cartola, eu mito toda a rodada, então no Fantasy vai ser muito fácil pra mim. Não, não vai. É diferente, não é a mesma lógica, você tem que pensar totalmente diferente. Vamos conversar sobre essas coisas. Levantei semelhanças e diferenças especialmente para vocês, então vamos começar por aqui, tá bom? Falando do Fantasy um pouquinho, ó, deixei a tela para vocês irem acompanhando comigo. Essa aqui é a cara dele, tá? Essa daqui é a página inicial dele, ele vai te... Quando você já tiver, né, o seu login e senha, você entra, você vai encontrar isso aqui. E aqui tem uma área de selecionar o seu time. Quando você começa a jogar o Fantasy, você precisa fazer essa seleção do time, tá? Então, existe até uma ferramenta de seleção automática aqui, eu vou colocar ela só para vocês verem como vai ficar. Então vamos lá, começando com a semelhança número 1. A semelhança número 1 é a mais óbvia de todas, tá? Eu preciso falar porque é uma semelhança, mas são dois jogos fantasy, dois jogos que pegam a performance dos jogadores na vida real e transferem os pontos para o seu time virtual. Nossa, que vídeo bosta, é isso que você vai ensinar aqui hoje? Não é só isso que eu vou ensinar aqui hoje, né? Eu preciso falar sobre isso porque tem gente que não sabe o que é um jogo fantasy. Então, essa é a diferença mais óbvia de todas. A diferença mais óbvia de todas. Essa é a semelhança mais óbvia de todos, mas agora, a partir de agora, vão vir coisas muito importantes para quem quer começar a jogar. Já conhece o Cartola, mas quer jogar o Fantasy também, tá bom? Se acalme! A semelhança número 2 é que também existe capitão no Fantasy, tá? Então eu vou até salvar essa escalaçãozinha que a gente fez aqui, eu fiz automaticamente, eu vou chamar de time, não coube, YouTube, Fantasy, PL Brasil. Beleza, coube, time favorito, nenhum, né? Porque a gente não tem time aqui, a gente nem torce pro Newcastle nem nada. Concordo com os termos e condições, tal, meu time foi pro ar. O Richarlison é meu capitão. O capitão também dobra a pontuação, tá? Assim como no Cartola. A nossa semelhança número 2 é que o capitão do Fantasy também tem sua pontuação dobrada. A semelhança de número 3 é que os jogadores também valorizam e desvalorizam, tá? Então eu vou aqui na área de transferências para vocês verem. Embaixo de cada jogador tem o seu preço, e aí, de acordo com as rodadas forem passando, os jogadores valorizam e desvalorizam também, assim como no Cartola. Os critérios de valorização e desvalorização são diferentes, eu vou falar sobre isso lá na hora que eu for falar das diferenças, mas, grosso modo, os jogadores também valorizam e desvalorizam no... Mas, grosso modo, os jogadores também valorizam e desvalorizam no Fantasy, beleza? E a última semelhança, semelhança de número 4, também é só uma curiosidade, mas você também tem 100 moedinhas, 100 dinheiros para montar o seu time. Então eu vou rapidamente vender os jogadores aqui, esses atletas. Não existe um botão todos pernas de pau, vender todo mundo. Não, no Fantasy não tem porque eu vou explicar já já. Mas não tem. Olha, eu vendi todo mundo, quanto que eu tenho? 100 moeditas para fazer as compras. Vamos começar com Vamos começar com as diferenças, então, agora, que são a parte mais importante deste vídeo, para vocês entenderem por que as estratégias de Fantasy e Cartola são diferentes. Demorou? Primeiro ponto, diferença número 1, é uma curiosidade também. O jogo Fantasy, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, é um jogo da própria Premier League, tá? O Cartola é um jogo da Rede Globo, da emissora de TV. A Premier League é a dona do Fantasy, tá? É o campeonato inglês que é o dono do Fantasy. Este aqui é o site da Premier League, premierleague.com. Esse é o site oficial do campeonato inglês. E nele, dentro dele, aqui está o Fantasy, tá? O Fantasy é um jogo da Premier League. Então tem essa diferença também, essa curiosidade, que o jogo não é de uma emissora de TV e sim do próprio campeonato, tá bom? Coça o bigodão. Diferença número 2. Não, isso aqui é aspas. Diferença número 2. Não existe bom e barato, né, no Fantasy. No Cartola existe isso, né? Quando vai começar o campeonato, o pessoal da Globo lá se junta para elencar alguns jogadores que são muito famosos e que pontuam bem
para serem jogadores baratos no jogo. No Fantasy não tem isso, vou até mostrar para vocês aqui. Essa tabela aqui tá mostrando a pontuação dos caras na última temporada, tá? A temporada inteira. O cara que mais pontuou no ano passado foi o De Bruyne, que custa 11,5. Salah e Mané, que costumam pontuar muito, ficaram pertinho ali do De Bruyne, 12 milhões. Aubameyang, artilheiro do campeonato. Também, 12 milhões. O Vardy, o artilheiro foi o Vardy, né? O Aubameyang foi quase artilheiro do campeonato, ele foi artilheiro na edição anterior. O Vardy, 10 milhões. Então, assim, é óbvio que você vai achar boas oportunidades de negócio se você pesquisar bem do mercado do Fantasy, mas não existe essa separação proposital de um pacotinho ali de jogadores que vão muito bem e você pode comprar baratos, tá? Isso não existe no Fantasy. A diferença número 3 é uma das principais também, eu quero falar com vocês sobre isso. Essa daqui é a minha área de transferências, tá? O Fantasy não permite que você faça transferências ilimitadas sem pagar por isso. Você não é pagar dinheiro de verdade, tá? Você vai pagar pontos que você tem acumulados. Então vamos supor, esse aqui é o meu time da primeira rodada, pontuou X lá. E aí eu quero fazer 3 substituições para a próxima rodada. Eu quero vender o Mendy, eu quero vender o Azpilicueta e eu quero vender o Lo Celso, por exemplo. Aí eu vou comprar o Tarkowski, comprar o Doherty, e aí sobraram 7,5 milhões para mim aqui, eu vou comprar, sei lá, o Lundstrom. Comprei. Essas 3 substituições eu fiz. Qual que é o problema disso? Na primeira rodada não tem isso, tá? Porque você vai montar o seu time original, aí você não paga a transferência, obviamente, porque você vai montar o primeiro time. Mas a partir da primeira para a segunda rodada, você só tem uma transferência grátis. Então você não pode mudar o seu time adoidado. E isso muda completamente a estratégia do jogo. Você tem que pensar num time em que você vai mexer pouco durante a temporada. Você vai ter uma transferência grátis por rodada. Nesse meu exemplo aqui eu fiz 3. Então uma eu não pagaria. As outras 2 eu teria que pagar 4 pontos da minha pontuação total. Então se eu fizer, por exemplo, 60 pontos na rodada, eu vou somar 52, porque cada uma das 2 transferências que eu fiz me custa 4 pontos, tá bom? Então você tem que pensar no seu time pensando na temporada inteira e não só rodada a rodada, como é no Cartola. Ai, mas eu vi lá que você consegue fazer um monte de transferência, eu não tô nem aí pra pagar, eu vou pagar. Ah, não, tá bom. Aí é com você, se você bater no peito e falar, eu vou fazer 10 transferências na rodada, você vai tomar 40 pontos. Mas, dando já um spoilerzinho aqui, os melhores jogadores de fantasy não fazem isso, tá? Existe essa diferença também da estratégia que você não pode ficar vendendo e comprando o cara loucamente no fantasy. Próxima diferença. 4, diferença número 4. Vocês já viram isso, quem está atento ao vídeo, né? Inclusive, se você está atento ao vídeo e está gostando, já deixa o seu like nele, se inscreve no canal e clica no sininho. Usando aqui estratégias youtubers para você dar uma moral pra gente no meio do vídeo. Quem já está atento percebeu que no meu time aqui eu tenho 15 atletas, eu não tenho apenas 11. No Cartola você tem 11 mais o técnico, né? São 12 contratações por rodada. O seu time do Fantasy tem 15 espaços. Todos os jogadores não têm técnico no Fantasy, inclusive essa é uma diferença aí, 4.1, não tem técnico. Então, com as suas 100 moeditas, seus 100 dinheiros, 100 libras, você tem que comprar 15 bonecos. Você não consegue comprar só 11, 12 não. Então você tem que gastar menos. É por isso que alguém também, aí eu tenho certeza que pensou, nossa, o De Bruyne deitou o pila no campeonato, custa só 11. Ele custa só 11, porque você tem que comprar 15 bonecos pro seu time, né? Você não vai conseguir comprar se for muito mais caro que isso. Diferença número 5, explicar por que eu tenho 15 jogadores, porque 4 são reservas, tá? Então o seu time original tem 2 goleiros, 5 zagueiros, 5 meio-campos, meio-campistas e 3 atacantes. Beleza. Para que serve o reserva? O reserva serve para você conseguir pontuar mesmo que algum dos seus titulares não joguem, tá? Então, por isso que você tem 15 jogadores no seu time, porque os 4 são reservas. E aí vamos supor que o Tarkowski sentiu no aquecimento. Vai entrar o Kyle Walker no lugar dele, porque ele é o primeiro reserva, tá? Isso aqui é uma ordem. Deixa eu cancelar isso aqui para vocês verem. Isso aqui é uma ordem de quem vai entrar, é você que escolhe. Sai o Tarkowski, entra o Kyle Walker. Se ele não jogar, tá bom? Ah, mas e se 4 jogadores de linha se machucarem ou não jogarem e eu só tenho 3, porque o outro é goleiro? Aí você se ferrou, você ficou com um zerado lá porque o goleiro só entra no lugar de goleiro, obviamente, né? Não vai entrar no lugar do cara de linha. Existe, pra quem já é muito esperto, tá de olho no vídeo desde o início, prestando muita atenção,
O Lloris tem um Vzinho aqui do lado, ó. O Lacazette é o meu capitão, o Lloris é o meu vice-capitão. Vamos supor que o Lacazette não jogue. O Lacazette é um dos caras que se machucou, por exemplo. Quem que vai ser o capitão? É o cara que vai entrar no lugar dele? Não, é o Lloris que é o meu vice-capitão, tá? Então é uma outra diferença aí. No Cartola não existe vice-capitão. Se o seu capitão não jogou, lepo, se ferrou. Se qualquer jogador do seu time não jogou, ferro também, se ferrou, tá? No Fantasy não. O Fantasy tem estratégias para te cobrirem no caso de algum jogador do seu time não jogar, inclusive o capitão. Então, se o Lacazette não jogar nesse nosso exemplo aqui, quem vai dobrar a pontuação é o nosso Lloris. Beleza? Ai, nossa, que fácil. Então, né, eu quase nunca vou zerar no Fantasy. É muito fácil. Todos os jogadores dos times mais fortes eu vou comprar e deixar no meu time. E aí eles ficam pra temporada inteira e eu nunca vou zerar. Calma aí, filho. Não é assim que funciona. Isso vai puxar a gente para a diferença número 6, que é você, meu querido, só pode ter 3 jogadores de cada time. Repara aqui no meu elenco na tela, ó, vamos lá no elenco. Eu vou nas transferências para ver os 15 juntos. Acha aí algum time que eu tenha alguém com mais de 3 atletas, ó. Tem não, velho. Nenhum. Então o jogo é difícil porque no Brasileirão, você vai lá no Cartola, vai ter um jogo do Flamengo contra um Atlético Goianiense. Vou dar outro exemplo, né, porque esse daí não saiu como esperado. Vamos supor que tem um jogo muito fácil do mandante contra um visitante que tá todos no campeonato, tudo ferrado. Compram todo mundo do mesmo time, os 11 titulares do mesmo time. E aí, às vezes, pontua bem, porque o jogo é muito fácil. Aqui não tem como fazer isso, tá bom? São só 3 de cada time. 7, diferença número 7. Não vai ter aquela coisa de defesas difíceis, não vai ter aquelas coisas de passe incompleto ou desarme, tudo isso. Muito mais ações contam pontos para o Cartola do que contam pontos para o Fantasy. E a pontuação também é diferente, existe diferença para cada jogador do campo, por exemplo. Fique calmo, as pontuações mudam, eu sei, é complicado. Eu vou fazer um vídeo só para explicar as pontuações do Fantasy, tá? Não tem problema quanto a isso. Só estou querendo mostrar para vocês que são menos ações que contam pontos para o Fantasy em relação ao Cartola. E também tem essa diferença interna, né? A diferença número 8 é a 8. Valorização e desvalorização dos jogadores. Eu falei lá no começo que ela é um ponto em comum, porque existe tanto em um jogo quanto em outro, porém ela se dá de formas diferentes. O Cartola tem uma estratégia simples, né? A partir da 3ª ou 4ª rodada ali, se você quer ganhar dinheiro, estou falando só sobre ganhar dinheiro, se você quer ganhar dinheiro, você pega jogadores que foram mal na última rodada e desvalorizaram, e tem uma rodada benéfica no próximo jogo. Então, um cara que fez menos 1 ponto e desvalorizou 2. Você coloca ele no seu time e provavelmente ele vai pontuar mais que isso, vai valorizar, você vai ganhar um dinheirinho. É fácil a estratégia. No Fantasy isso não conta, e eu vou dar um exemplo disso. Primeiro que a valorização e a desvalorização no Cartola são muito altas, e, tipo, é muito fluido, né? O preço dos jogadores muda muito. No Fantasy não muda tanto assim. No Fantasy você só pode ver um jogador mudar de preço até 0,3 por rodada. E isso não está ligado à performance do cara. Como é que o jogador ganha valorização no Fantasy? É de acordo com o número de pessoas que o compram na rodada. E a desvalorização, por outro lado, o número de jogadores que o vendem na rodada. Os jogadores que a gente fala é a gente mesmo, que monta o time. Principalmente nas primeiras rodadas do Cartola, você consegue ver uns caras que valorizam 7 cartoletas na mesma rodada. Isso aqui no Fantasy é inviável. Ai, Léo, então isso quer dizer que eu preciso comprar o cara rápido, né? Porque se a valorização dele vai só naquela rodada e depende de compra e venda, eu preciso comprar ele assim que o mercado abrir, é isso? É isso, gênio! Muito bem, você é muito esperto. É exatamente isso. Qual que é o problema disso? Vamos supor que você acha que o Agüero vai valorizar demais na próxima rodada. Assim que fechar o mercado para o jogo atual, já vai ter aberto para o próximo. Então você já vai lá e compra ele, que aí o povo vai começar a comprar, você pega a valorização inteira do Agüero. Se você deixar para comprar na véspera, ele já vai ter valorizado, então você vai pagar mais caro do que você pagaria no começo da semana. Mas aí depende da sua estratégia, né? Porque você pode ter medo do Agüero se machucar, por exemplo, ele é um cara que se machuca bastante. E aí não vai pro jogo, aí você fez uma compra lá no começo, gastou sua transferência grátis e comprou um cara que não vai jogar. Então, às vezes é legal ter um meio termo aí entre valorização e certeza de ponto, né? It's his first day on Wall Street. Give him time. Eu vou fazer uma inserçãozinha, um pontinho aqui e fazer uma 8.1 sobre a valorização, que é mais uma diferença.
É a diferença da valorização do seu time, não dos seus jogadores. No Cartola é a mesma coisa. O tanto que os seus jogadores valorizarem é o quanto o seu patrimônio vai crescer naquela rodada. No Fantasy é diferente. A valorização do seu time não é igual à valorização dos seus jogadores. Vou explicar. A desvalorização do seu time é igual à desvalorização dos seus jogadores. Então vamos supor que você compra o Agüero aqui, ó. Hoje ele está custando 10,5. Aí ele se machuca. Agüero machucou, tá fora por 3 meses. Geral vendendo o Agüero. O preço do Agüero cai para 10,2, por exemplo. Você rodou com 0,3. O seu time agora tem, se você não mexeu em mais ninguém, né, só com o Agüero você tomou um prejuízo de 0,3. A valorização é diferente, não é igual à valorização dos jogadores. Como é que funciona? O Agüero tá bem demais, tá metendo gol, tá geral comprando. Eu tenho ele desde o começo do campeonato, ele tá arrebentando. Ele custa 10,5. Vai subindo, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9. O Agüero tá 10.9, eu comprei ele por 10.5. Ah, então eu valorizei 0,4 com o Agüero. Não, o seu time valorizou 0,2 com o Agüero. A valorização do seu time é metade da valorização do seu jogador. Então você paga um imposto, você paga um pedágio de metade do valor, 50% do que o cara cresceu, você paga e perde. Nossa, mas poxa, pelo menos eu vou conseguir comprar o Agüero de novo mais barato depois? Não vai. Você precisa ter uma estratégia para não vender jogadores nos quais você tem o dinheiro preso, a não ser que seja muito necessário. Então, para aquele que estava assim... Ai, nossa, o Fantasy é fácil demais, porque se dá para colocar um monte de jogador, meus reservas, meu vice-capitão, eu vou deitar. Irmão, você tem que pensar na temporada. Irmã, você tem que pensar na temporada. Não adianta. O Cartola é mais voltado, tipo assim, você quer valorizar ou quer ganhar, quer fazer ponto, você vende o cara, é fácil de valorizar, é mais fácil, você não precisa ficar pensando em transferência, porque é ilimitado, então o Cartola é um pouco mais simples estrategicamente falando, né? Estamos chegando ao final deste vídeo, temos mais 2 diferenças muito importantes. Se você chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado. Segundamente, você acompanhando esse programa novo aqui, o Fantasy PL Brasil, a gente sempre vai dar dicas. Eu quero montar um time para jogar com vocês durante a temporada, para falar de transferências, para falar de tudo. Então, muito obrigado. Essas próximas 2 dicas também são muito importantes, então fiquem de olho, que vão te ajudar demais também para você que gosta muito do Cartola, mas quer começar a jogar o Fantasy, beleza? Diferença de número 9 são as cartas de vantagem. Para quem tava assim... Ai, Léo, por que é tão difícil assim? Eu não consigo trocar meu time, eu não consigo fazer nada, o jogador não valoriza, se ele valoriza eu tenho que pagar 50% de pedágio. Calma. Calma. O jogo Fantasia te dá algumas opções importantes. Vamos para a tela, eu vou lá para o meu time. Existem essas 4 cartas de vantagem, tá? Só estão aparecendo 2 aqui, porque as outras 2 são para você trocar o time sem pagar nada. Já vou explicar. Tenha calma, se acalme, eu vou explicar. Eu vou fazer vídeos mais pra frente também exclusivos sobre as cartas de vantagem, para falar sobre onde é melhor usar, que momento do jogo é legal, qual é mais importante nesse momento, enfim, vamos conversar sobre isso, tá bom? Aqui está o meu time então da rodada. 2 delas estão aqui. Eu vou citar as outras 2 que não estão também, tá? Bench Boost. Se eu jogar o Bench Boost, o meu banco de reservas também pontua na rodada. Então eu não fico só com os 11 titulares, mas com 15 jogadores pontuando para mim na rodada. É bem legal essa carta aqui. A segunda delas, essa daqui, é o Triple Captain, que se você for minimamente sagaz e bilíngue, você vai saber que o seu capitão triplica os pontos em vez de dobrar, tá? Então, se o Lacazette estourar nessa rodada aqui, eu vou fazer um montão de ponto vezes 3, porque ele vai triplicar em vez de dobrar se eu utilizar o Triple Captain, tá? Lembrando, essas cartas de vantagem são só uma vez na temporada, tá bom? Não é uma vez por rodada que você vai escolher uma das 2 para jogar, não. As outras 2 cartas de vantagem são o Wild Card e o Free Hit. Elas servem para a mesma coisa, que é trocar o time inteiro, fazer quantas transferências você quiser, sem pagar taxa adicional. Ai, por que elas são diferentes? Porque no Wild Card, inclusive ele você tem 2 por temporada, tá? É a única que você tem 2 por temporada. O Wild Card, você muda o time inteiro e o time segue assim até você mudar de novo. O Free Hit, não. Você muda o time inteiro
e na rodada seguinte o seu time volta ao que era antes. Então essa é a diferença principal, um é permanente e a outra é provisória, beleza? Elas não estão aqui na tela inicial, obviamente porque a temporada ainda não começou, essa daqui é a tela de montagem do time inicial do Fantasy, então você já tem, né, as transferências ilimitadas, teoricamente, porque você está mexendo, deixando o seu time do jeito que você quer. A hora que a primeira rodada acabar, você vai ver as opções ali de Free Hit e Wild Card, tá bom? Vamos fechar então com a última das principais diferenças, número 10. Todos os jogos do Fantasy contam pontos, todos. O Cartola, quando tem algum jogo do Campeonato Brasileiro que é adiado, por exemplo, ele não conta pontos para a rodada. Ah, tem 10 jogos anulados na rodada. Só tem 10 jogos na rodada, né, burro? 5 jogos da rodada foram anulados. Ah, então você só conta com 10 times, que são dos outros 5 jogos. No Fantasy, isso não existe. Os 380 jogos da Premier League contam pontos no Fantasia, tá bom? Então é assim, tem FA Cup na rodada, no final de semana. Ah, mas tem PL junto, o meu time vai jogar a FA Cup, Léo. Como é que eu vou fazer? Meu Deus, meu time não vai jogar, eu vou ficar... Não, calma. O seu time não vai jogar naquela rodada. Mas, daqui 2 semanas, por exemplo, quando ele for jogar esse jogo atrasado, ele vai ter 2 jogos na rodada. É a chamada Double Game Week. São rodadas duplas para o seu time. Então, por que isso é importante para a sua estratégia? Porque essa moto tá passando e atrapalhando meu vídeo. Então, vamos, por exemplo, pegar uma fase da FA Cup aí que tem 4 times da Premier League jogando e aí os 4 jogos deles vão ser cancelados. Então, são 8 times que já não vão jogar, porque os adversários deles também não vão jogar. Se você conseguir tirar esses bonecos e jogar lá pra frente daqui 2 semanas, você vai ter um monte de jogador com 2 jogos para jogar na rodada. Então, você vai pontuar muito nessa rodada. Muito. Então, uma estratégia muito importante também é se livrar de jogadores que não têm jogos e trazer jogadores que têm rodadas duplas. Gente, então foi isso. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam do vídeo. Essa é a nossa estreia, né, do Fantasy PL Brasil aqui no nosso canal. Quero saber de vocês quais são suas dificuldades, o que vocês não entendem do jogo, o que vocês mais gostam do Cartola que dá para aplicar no Fantasy. Enfim, o que vocês quiserem falar, deixem nos comentários. Vamos conversando. É um projeto novo nosso aqui da PL Brasil para ajudar mesmo o pessoal que joga o Fantasy e traçando esse paralelo com o Cartola fica mais fácil porque o Cartola é muito popular no Brasil, né? E a gente também quer popularizar o Fantasy para quem não joga, não conhece e tirar todas essas dúvidas. De começo parece um pouco complicado, mas eu vou fazer um montão de vídeos sobre isso, vai ficar bem legal, então me acompanhem e mandem suas dúvidas, opiniões, sugestões, críticas, só não vale xingar minha família, mas muito obrigado então por estarem comigo até aqui. Acompanhe a PL Brasil. Falou, é nóis, adiós.